Vamos iniciar a aula para o IBC, o International Bariatric Channel. É uma aula que tem como objetivo falar sobre o X-Tech, que é um dispositivo de sutura para defeitos de parede principalmente. Então, o X-Tech, ele é produzido pela Apollo, que é uma empresa que já tem outros dispositivos de sutura, como o sistema Apollo para o tratamento da obesidade de duplo canal e o sistema Apollo para o tratamento da obesidade ou do reganho de peso com sistema de canal único. Então, o X-Tech é esse dispositivo que vocês podem ver aqui no canto superior direito. Ele é um dispositivo que tem uma âncora, são helix, na verdade são 4 helix, eles têm um fio de prolene 3 zeros, e um sistema de disparo e um sistema de plug com o SINT. Não há nenhum conflito de interesse nessa aula, nessa apresentação. Meu nome é Tiago Souza. O X-Tech ele foi desenvolvido para uma sutura contínua. Ele passa pelo canal de trabalho de um aparelho standard, seja ele um endoscópio, seja ele um colonoscópio. O comprimento do X-Tech atende os dois tipos de aparelhos, endoscopia e colonoscopia. Ele foi desenvolvido para fechar defeitos maiores que 15 milímetros, e quando maior do que 30, em geral você precisa utilizar mais de um X-Tech. Em algumas situações, defeitos de até 5 centímetros podem ser fechados. O tempo em que o X-Tech demora para fechar esse defeito, ou seja, de iniciar o processo de cicatrização, é de 72 horas até 4 semanas. Então, ele foi desenvolvido com a finalidade de fechar defeitos de mucosectomia, de SD, fechar perfurações, pode ser utilizado para fístulas, para leaks. Então, o dispositivo, ele tem a capacidade de ajudar no fechamento de defeitos da parede de qualquer parte do tubo digestivo em que o endoscópio convencional ou colonoscópio atingem. Por exemplo, esôfago, estômago, intestino delgado, o início do intestino delgado, intestino grosso. Então, o X-Tech foi desenvolvido para isso, em especial para fechar defeitos de parede. Então, um ponto muito importante do X-Tech é que ele é True Descope, sob demanda através do canal do aparelho. Ele é conveniente, ele é fácil, você não precisa tirar o aparelho da posição em que está. Você apenas solicita o acessório, passa por dentro do canal de trabalho e já pode utilizar. Tá? Ele, quando comparado a outros dispositivos, permite fechamentos ou aproximação de bordas de maior diâmetro. E quando você fala em custo, a utilização de 3 ou mais clipes já equivale ao custo, por exemplo, do X-Tech. Claro que tem outros dispositivos, cada um tem uma finalidade, como os clipes over the scope, por exemplo. Cada um tem um melhor benefício para um tipo de lesão, para um tipo de situação ou paciente. Você, como médico endoscopista, deve escolher o melhor dispositivo para cada caso. Mas sim, quando você fala no clipper over the scope, ele é mais durável, ele resolve um defeito maior com menos clipes, quando você compara a um clipe convencional. E mais, o over the scope só pode ir para aplicações colônicas ou gástricas. Em algumas situações, esofágicas, mas com mais cautela. Já a sutura endoscópica, a sutura da Apollo Endosurgery, só consegue fazer até onde um aparelho de endoscopia convencional ou um aparelho de duplo canal consegue atingir. É uma sutura um pouco mais difícil para fazer no tratamento de uma fístula, no tratamento de uma urgência. O sistema X-Tech, nessas situações, parece ter um benefício maior.
Então vamos lá, vamos entender um pouco o X-Tech e os benefícios dele. Ele é sob demanda através do canal do aparelho. Conveniente, fácil, porque você não precisa tirar o endoscópio, não precisa perder a posição em que você está para utilizar o dispositivo. Ele atinge a camada submucosa e muscular, ou seja, ele tem força de tração. Pode ser aplicações colônicas, aplicações gástricas ou aonde o aparelho chegar. Então, ele serve para aproximação, por exemplo, pós um ISD, pós uma mucosectomia, para o fechamento de fístulas e úlceras hemorrágicas agudas é uma indicação questionável, mas que já tivemos aplicações no nosso país com sucesso. A contraindicação, então, seria quando você tem a presença de um tecido maligno. Nessas situações, o X-Tech não está indicado. Então, aqui, como seria o dispositivo? Da esquerda para a direita, nós vimos o Helix, com um fio de prolene, um fio não absorvível monofilamentar, 3 zeros, acoplado a esse sistema de âncora. Essas pequenas âncoras, esses pequenos parafusos, é que vão fazer com que o fio possa correr e você ancorar. Então, sim, o sistema X-Tech é um sistema de sutura contínua, tá? Ele vem com a possibilidade de 4, ou seja, você pode carregar ele 4 vezes. Esses pequenos plugs vão ficar nas bordas do tecido, em geral nas bordas normais de tecido normal, para que você possa aproximar. Em muitas situações, sim, você vai escarificar a borda, como por exemplo com argola, tá? Então, a tensão da sutura, ela aproxima as bordas, ela aproxima as margens, permitindo a confirmação visual de que isso está se aproximando, de que isso está fechando, e construindo dessa forma um bloqueio. Então, ele foi desenhado de tal forma que ele tem esse prolene 3 zeros, que passa paralelo ao sistema de âncoras, fixado por um nó. Essa parte distal, essa parte em que nós temos o parafuso, vocês percebem que é um parafuso que também é barbado, que tem algumas farpas para melhor fixação do tecido. Equivale a uma agulha de 30 gauches. Aqui é como o sistema ele vem. Ele vem um sistema todo preparado de single use, ou seja, uso único, que você, após terminar o procedimento, tudo é descartável e nada deve ser reaproveitado. Ele vem um sistema de 4 cargas, um já vem montado e depois você carrega com o segundo, com o terceiro e com o quarto. Esse é o sistema de disparo no canto inferior esquerdo e é o sistema também que arma o dispositivo. Na hora que você puxa essa manopla azul de encontro à manopla branca, você está parafusando. Quando você está parafusando, você está pegando o tecido. Depois que você já tem certeza que foi uma boa pega, que o posicionamento está adequado, você empurra, aperta o botão azul e empurra para frente, que você vai ter o disparo, a liberação dessas pequenas rosquinhas. Essas rosquinhas é de um material que não interfere em exames de ressonância, porque isso é uma pergunta muito frequente do paciente. Ah, o senhor vai deixar pequenos dispositivos dentro de mim, dispositivos de metais, e se eu precisar fazer um exame posteriormente, isso vai causar alguma interferência? A resposta é não, e é entregue para o paciente esse cartão que vocês podem ver aqui no canto inferior direito. Então, o X-Tech ele serve para endoscopia, serve para colono, serve para partes do intestino delgado. Tá? O canal de endoscópio mínimo é o canal standard de 2.8. Lembrando que o canal do endoscópio standard é de 2.8 e do colonoscópio standard é de 3.2. Então, aqui nós vemos um exemplo em que tem um sistema de fechamento de uma área de ressecção. Uma lesão foi ressecada, utilizando provavelmente uma solução de índigo carmim,
associado a alguma outra substância, que pode ser, por exemplo, manitol, ou pode ser substâncias sintéticas. E depois que a lesão foi ressecada, precisava aproximar as bordas. Um bom sistema para essas lesões agudas, para evitar que haja sangramento ou perfurações tardias, é sim o sistema X-Tack. Essa lesão tem mais ou menos 3 centímetros e é facilmente fechada com esse sistema. Os padrões de sutura com X-Tack, ele é variável. Pode ser em U, pode ser em X, pode ser em zigue-zague. Fala-se que cada tipo de lesão tem um padrão de sutura melhor, mas quem determina isso não é nós, é sim você, na hora do procedimento, que tem que escolher entre o melhor padrão de sutura ou o melhor ponto para iniciar essa sutura e depois, então, dar aí continuidade. Então, você pode ter figuras de 8, pode ser fechamento em zigue-zague, fechamento em U, pode ser fechamento contínuo. Aqui é um vídeo institucional mostrando como funciona o X-Tack, né? Então, aqui a gente vai ver que tem um sistema que acopla no endoscópio ou no colonoscópio, tá? Isso dá firmeza para você manipular. Aqui é a ponta do dispositivo, que na verdade ela vai pelo canal do aparelho com uma capa. E a cada troca, você só troca o dispositivo interno e não a capa. Quando você vai terminar o ponto, aí sim você fecha a capa. Esse é o sistema de recarga. Você pega o sistema de recarga e coloca ele preso muito próximo da manopla de uso do acessório, para ficar fácil, ficar ergonômico o carregamento e as trocas. Vocês percebem que na manopla tem um botão azul, esse botão é o que dispara e a manopla é o que parafusa. Então vamos lá. Estamos vendo uma lesão, nós escolhemos o ponto em que vai ser iniciado a sutura contínua. A gente vai abrir essa manopla, né? Fechar essa manopla, e na hora que você fecha, ele parafusa, e na hora que você abre, ele solta. Então, isso permite o reposicionamento. Então, fechou, parafusa, abriu, soltou. Nesse caso, a gente só fechou, fez uma leve tração. Pela imagem endoscópica, nós vemos que pegou camadas profundas. Aí você aperta o botão azul e empurra para frente. E essa pequena âncora vai ser liberada e vai ficar. Esse seria, na verdade, o primeiro ponto. Você retira todo o acessório sem retirar o fio para poder fazer o carregamento. Mas para carregar, você tem que deixar o acessório na posição neutra, ou seja, todo fechado. Azul, branco, azul. Tudo muito próximo. E aí você carrega com segurança e está pronto para continuar aí a sutura endoscópica. Então, carregou, tá? É só empurrar para frente, não precisa apertar nenhum botão ou fechar alguma manopla e passar novamente pelo canal do aparelho, tá? Então, passando suavemente pelo canal do aparelho, escolhendo a nova posição. Escolheu a posição? Está tudo certo? Vamos fechar a mão. Isso faz com que o Helix parafuse, tá? Na hora que ele parafusa, você está preparado para liberar. Mas e se você não gostou da posição? Você pode soltar, pegar em outro local. Foi exatamente isso que foi demonstrado e mostrado. Pode fazer leve trações com o fio, para já ir aproximando e diminuir a força necessária depois. Então, aqui vocês vão vendo que já está no terceiro ponto, e ele vai fazer o quarto, provavelmente próximo ao ano, tá? Para fechar mesmo. E aí fecha. Quando fecha, você tira todo o sistema, você corta o fio da ponta, aqui é retirando todo o sistema, tá? Aí você vai cortar um pequeno nó que tem e passar pelo sistema de plug, pelo sistema de cinch, tá? Esse sistema faz com que essa parte amarela ou bege entre em contato com a outra parte amarela e bege e prenda o fio no meio. Quando isso acontece, ele também corta o fio. É o mesmo sistema utilizado pela Apollo para suturas primárias, para suturas do reganho de peso.
Então, o cint deve ultrapassar aí 3 a 4 milímetros, né, deve ficar um pouco externo. Você vai tracionar o fio delicadamente, porque é um espaço muito curto, muito pequeno para percorrer, e na hora que você já tem essa tração, que você já sente e que você vê que o tecido fechou, é hora então de disparar o cint, disparar o plug e terminar essa sutura. Não quer dizer que você terminou todo o procedimento. Então você abre o helix, o cint, espera a trava cair, e aí você começa a fechar devagar, e quando você fecha, você vai aproximar um plug do outro, e ao mesmo tempo ele corta o fio quando você termina de fechar. Cortando o fio, terminou então a sutura. Tá? Então aqui a gente vê exatamente o ponto em que ele vai cortar o fio. Tá? Esse plugzinho amarelo ele fica no paciente. Você retira tudo, e se for necessário, você continua a utilizar outros dispositivos para o fechamento. Não existem ainda poucos estudos, mas todos os estudos que tem mostram sim que o X-Tech é seguro, ele é fácil de execução e ele permite o fechamento de lesões de mucosa, de submucosa e até lesões transmurais. Tá? Então, aqui são casos, são relatos de fechamentos de miotomia. Claro que mostra que há uma curva de aprendizado, mas ela é uma curva curta. É uma curva em que, basicamente, o que se vê é se você seria capaz de fechar, então, acessos para miotomias, acessos para o chamado POEM, defeitos de parede, defeitos de lesões pós-ressecções. Sim, você consegue fechar ele facilmente, com o passar da curva de aprendizado, esse tempo diminui e a sutura ela fica um pouco melhor, um pouco mais melhor endoscopicamente, mas não teve impacto em nenhum resultado a longo prazo. Tá? Então você vai passar a escolher os padrões de sutura. Um ponto interessante é que inicialmente, quando você percebe o custo de um X-Tech, ele parece ser superior aos clipes convencionais, mas a gente tem que lembrar que na maior parte das lesões que está indicado o X-Tech, você utilizaria aí 3, 4 ou 5 clipes. E quando isso acontece, o preço desses materiais ele passa a ser superior ao do X-Tech. Então, essa relação custo-benefício, sim, tem sido positiva no caso do dispositivo X-Tech. Pode ser utilizado para fechamento de gastrostomias na sua retirada, fechamento de defeitos de parede ou de perfurações de até aspecto crônico. Claro que não é a indicação principal, mas é uma das indicações. Nesse outro caso, à direita, é para um fechamento de uma fístula esôfago-traqueal pós-Covid. Inicialmente foi feito o argônio, foi tentado o sistema de sutura Apollo, mas por ser uma região cervical muito alta, foi muito difícil o manuseio. Claro que esses dispositivos, o argônio e a sutura, melhoraram bastante e reduzido o tamanho, e depois foi aplicado o X-Tech. A gente vai poder ver aqui no vídeo, então, o cuff da traqueostomia. A gente percebe que tem bastante secreção, mas já é uma fístula que ela está epitelizada e que sim precisa de uma escarificação para poder ajudar aí no seu fechamento, tá? Em algum ponto desse vídeo a gente vai ver um pontinho azul que é o sistema de sutura anteriormente utilizado da Apollo. Na verdade tem um em cima e um lá para baixo que eu já consegui observar também, tá? Então a gente aqui está preparando para poder fazer o procedimento de fechamento com X-Tech. E aqui sim, a gente, no mesmo caso, colocamos um cap, tá? Para auxiliar um pouco a exposição do defeito, a exposição da lesão, para assim a gente poder conseguir tratar. Lembrar que algumas lesões estão paralelas, então é difícil, às vezes, a apresentação. Nesse caso, com o cap, a gente ganhou um pouco de visibilidade, conseguiu entender melhor o que poderia ser feito, a forma como a gente iria abordar, para aí poder colocar com segurança o sistema aí de sutura, o X-Tech. Esse caso já era uma fístula crônica, né? Aqui a gente ainda está sempre preparando
lavando, né, deixando tudo limpinho, para depois passar, então, o sistema de sutura. Esse ponto azul que vocês veem aqui no canto superior direito é da sutura anterior. Aqui a aplicação do gás argônico, né, argônio, para você poder queimar. E aqui você já escolheu o ponto de liberação do primeiro sistema de sutura, e a gente vai colocando o segundo ponto de sutura, sempre utilizando o mesmo sistema. Faz sempre uma leve tração, né? E depois dessa tração a gente libera o plug. Aqui vocês percebem que ainda tem um defeito e você pode usar um segundo sistema de sutura, que no caso é o que foi feito. Esse paciente, na sua evolução de 4 semanas, melhorou muito, apesar de não ter fechado totalmente o defeito, e foi aplicado novamente o gás e utilizado mais um sistema X-Tech. Então, aqui é um controle em que a gente optou por ainda não fazer nada, mas ele ainda permanecia com a fístula. Quando a gente injetava soluções, ele tossia, ou seja, ele tinha a comunicação ainda. Tá? Aqui é um outro ponto de. E a gente optou por, nesse momento, com 4 semanas, não fazer nada, repetimos com 8 semanas, e aí sim aplicamos argônio, X-Tech, e aí para o fechamento aí da fístula, e o paciente evoluiu satisfatoriamente bem. No momento sem fístula, mas é claro que a gente tem que entender que essas fístulas podem reabrir. Aqui é um caso de uma fístula reto-vaginal após ressecção de endometriose que acometia a parede do reto. Foi aplicado também o gás argônio, né? Esse caso foi feito pelo Lucas Marques, em Aracaju. Foi aplicado o gás de argônio na borda para escarificar isso, para depois sim ter sido feito a colocação dos X-Techs e aí aproximando e fazendo a tração do fio, né? Aqui já é um aspecto durante o procedimento em que já havia 2 plugs, né? Sempre a gente procura a borda mais normal, tá? Para fazer. Claro que essa borda normal é a borda que foi feito o argônio, né? Não é a borda inicial. E aqui seria, então, o controle após 4 semanas, em que a fístula estava em processo de cicatrização, não foi feito nenhum complemento. Hoje, esse paciente já tem 12 semanas e foi feito um exame contrastado que não mostrou mais o pertúrbio. Então, o X-Tech, ele é seguro, ele é eficaz como uma sutura contínua, tem uma curva de aprendizado muito pequena, de 1 a 2 casos. Ele serve para qualquer parte do esôfago, do estômago, parte do intestino delgado e cólon. Tem sido muito usado em cólon, em especial após ressecções de lesões de ISD, mas também em fístulas reto-vaginais, e causa uma mínima interferência que não contraindica a ressonância nuclear magnética. Obrigado.